STF, composição do STF, saída de Lewandowski e os candidatos ao lugar dele. Mônica, bom dia. Oi, Carla, bom dia a todos. Pois é, temos aí essa notícia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele prepara a sua saída da Corte, do Supremo, a partir de janeiro, depois da posse do presidente eleito Lula, ele vai começar a analisar a melhor data para deixar o cargo. Você sabe, o cara, que ele se aposenta apenas em maio, então ele não precisaria pensar nisso. Mas o ministro já pensa, eu apurei que o ministro já pensa em uma saída, né, antecipada. Ele não é muito simpático ao perfil daquele juiz que fica até o último dia, no último cafezinho, o cafezinho vem até gelado, né, Carla? Né? Então ele pensa já em fazer isso antes. Agora, como é que ele vai fazer? Ele vai analisar um pouco o contexto, né? Ver se o presidente eleito Lula, que estava posto em janeiro, tem um nome para não deixar ali também a vaga vazia para ser aberta uma guerra fratricida no mundo jurídico. Quer dizer, ele vai analisar um pouquinho o que ele vai, como que ele vai, qual vai ser a data ideal para ele sair. Você sabe que o ministro, o que ele vai fazer depois? Ele tem um currículo. A gente já se acostumando com as pessoas, a gente não repara no que a vida vai fazendo, até com a gente, né? A experiência que a vida vai dando e a experiência que a vida vai dando para outras pessoas públicas. O ministro Lewandowski, cara, é o único ministro que já ocupou os 5 cargos da República. Ele presidiu o Supremo Tribunal Federal, presidiu o Conselho Nacional de Justiça, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, presidiu o Senado no impeachment, ele foi presidente mesmo, com fala e tudo, e chegou a ocupar eternamente o cargo de presidente da República. Está 16 anos no Supremo Tribunal Federal, doutor, tudo quanto é especialidade. Então, provavelmente ele pode ter alguma oportunidade ou na área pública ou na área privada. Fala-se em uma embaixada, talvez, para ele, depois da aposentadoria, depois de uma quarentena, mas enfim, tudo ainda muito incerto. Agora, existe uma lista que começa a surgir de sucessores, né? Mais próximos do PT, fala-se no nome dos advogados do Cristiano Zanin, que é advogado do Lula, que representou o Lula na Lava Jato, ficou conhecido, todo dia a gente via a cara dele na televisão, né? Dora Cavalcante, mulher, criminalista, Alberto Toron, criminalista, Pedro Serrano, constitucionalista, Silvio Almeida, Pier Paolo Bottini, Eugênio Aragão, Lênin Streck, são vários os nomes mais ligados ali, mais próximos à centro-esquerda, à esquerda. E há também nomes que surgem com força, que são pessoas que já estão em tribunais. Por exemplo, o presidente do Tribunal de Contas da União, é um nome que tem sido muito falado, Bruno Dantas. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell, Ricardo Cueva, Ney Belo. Você vê, cara, eu estou dando tanto nome que eu vou acertar um, né? Dessa lista. Milton Neves. Quando acertar, a gente fala, no dia 8 de novembro, nós antecipamos e tal. Mas a verdade é que você não tem ainda um nome. Você não tem ainda um nome, né? Então, seguramente, o presidente Lula vai ter um critério, dessa vez, de escolha, um pouco diferente do que ele teve nos anos em que ele foi presidente, a Dilma também, que foi muito um critério, você se lembra, né? Olha, precisa ser um negro no Supremo, nunca tinha tido um homem negro no Supremo, precisa ser mulher, precisa ser do Nordeste, precisa ser de Minas Gerais, precisa ser... O que acontece? Foram critérios que não foram... Óbvio que são pessoas que têm conhecimento jurídico, foram excelentes magistrados, mas o critério não era esse. Agora vai ter um critério um pouco mais de pessoas que se coadunam com o pensamento jurídico do presidente da República. Então vai passar por um escrutínio aí de postura jurídica, de defesa de valores, princípios que se coadunem mais com o presidente e as forças que ele representa. Como foi com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro indicou André Mendonça porque era um homem que tem um saber jurídico, mas que era ligado, que era um evangélico. Então, os critérios vão ser um pouco mais próximos, desta vez, do pensamento aí das forças que o Lula representa. Você se lembra que, quando ele era presidente, ele chegou a indicar um magistrado, Carlos Alberto Direito, que era um homem de direita mesmo, né? Muito conservador, não tinha nada a ver com o governo, mas existia
vamos dizer, precisa ser um conservador, precisa ser de esquerda, precisa ser de direita, eram outros critérios, né? Agora vai ser uma coisa mais próxima dessas que o presidente representa mesmo, cara. Pois é, Mônica, desses nomes que você citou, eu percebi que um dos primeiros nomes, ou se não o primeiro, Mônica, foi do Cristiano Zanin, que, né, de fato apareceu demais durante a Operação Lava Jato, foi a cara da defesa do agora presidente eleito Lula, nos julgamentos, enfim, em todas as sessões. Agora, Mônica, você falou, né, que depois desse governo Bolsonaro, que indicou aí pessoas ideologicamente alinhadas a ele para o Supremo Tribunal Federal, então, aparentemente caiu essa espécie de pudor, né, de tentar manter outros critérios para colocar os magistrados ali na cadeira do Supremo Tribunal Federal, porque convenhamos que indicar Cristiano Zanin para essa vaga é fazer exatamente o que o Bolsonaro fez, indicando André Mendonça, por exemplo, né? Olha só, foi diferente, né? O André Mendonça, ele não é muito da cota pessoal do presidente da República. O presidente já fez uma promessa de indicar um evangélico, aí ele teve que encontrar um evangélico, né? Uhum. Aí começou uma guerra entre os evangélicos, lobbies de todos os lados. E é assim, cara, não adianta a gente achar que vai ser alguém que vai ser por currículo enviado para a portaria do Palácio. Não vai ser isso, né? Não é assim, nunca foi assim na história do mundo. Então, você tem ali um critério, muitos presidentes indicaram um pouco até na sua... Vamos pegar, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, indicou a Ellen, que era mulher, aí foi na questão de ser mulher, se não me engano, a primeira mulher, eu acho, ministra do Supremo, e ele indicou o ministro Gilmar Mendes, que era da Advocacia Geral da União, que era muito próximo dele, que ninguém nega, né, anos, décadas depois do ministro já do Supremo, o saber jurídico do ministro Gilmar Mendes, né? Realmente é um dos ministros mais preparados ali, e o dele é invejável. Mas ele tinha essa proximidade, então isso não é espantoso também, né, você indicar alguém que seja, que tenha proximidade. Celso de Mello, foi indicado por Sarney, também tinha um cargo no governo Sarney, é um pouco assim. Então, maravilhoso ministro, né? Um dos melhores ministros da história recente do Supremo. Então, você sempre tem um pouco, passa um pouco, porque é da natureza da indicação. Agora, não é uma indicação, não pode ser uma indicação exclusiva do presidente, porque passa pelo Senado, então você tem que compor com o Senado, tem que compor com outras forças e com outras forças da própria área jurídica. Então, assim, a proximidade conta, mas não é só a proximidade. Então, vamos imaginar que seja o Zanin, ele também tem que se viabilizar na área jurídica, no Senado, politicamente. Não vai ser uma escolha exclusivamente pessoal. E nessa lista aí que a Mônica mencionou pra gente, Carla e Sheila, né, por exemplo, ela mencionou o Lênio Streck, né, o Lênio é hoje uma pessoa que é super consultada pelos ministros do Supremo, ele tem um trâmite junto ao judiciário, então, além de ter uma proximidade junto a ali alguns nomes petistas e o próprio Lula, então, ou seja, o notório saber, ele é um dos critérios, né, Mônica? É um dos critérios, mas não é o único, né? E aí o nosso ouvinte está lembrando aqui também da indicação de Alexandre de Moraes por Temer, né? Que é uma pessoa muito ligada, pessoalmente ligada ao ex-presidente Temer. Ô, Mônica, você está por telefone hoje... É uma excelente lembrança. Excelente. Agora, você veja que o presidente indica e depois o ministro tem voo próprio, né? O ministro Alexandre de Moraes foi um ministro muito firme, né, da questão do combate às fake news, de combate ao golpismo, de combate a todo tipo. E o presidente Michel Temer não necessariamente se alinhava com ele em todos os momentos, né? A gente viu o presidente Temer dialogando e se aproximando muito do presidente Jair Bolsonaro, justamente no momento em que o Supremo estava, vamos dizer, fazendo um contraponto firme ao presidente Bolsonaro. Então, o ministro é indicado e depois ele, né?